Em maio deste ano, uma rede de postos de combustível de Santa Catarina conseguiu uma liminar na justiça que concedia o direito de praticar o autosserviço, o chamado self-service. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o TRF4, em Porto Alegre, derrubou em primeiro grau a decisão que autorizava o próprio cliente realizar a função do frentista. O empresário recorre da decisão. Ele falou com a nossa equipe e afirma que, com o autosserviço, o preço do combustível reduziria até 15 centavos. Em séries e filmes estrangeiros, é comum ver o personagem fazer uma parada no posto de combustível e realizar o abastecimento por conta própria. Esta ação não é uma ficção, é realidade em muitos países do mundo. No Brasil, o self-service é proibido por lei desde o ano 2000. A regulamentação foi criada com o intuito de manter postos de trabalho e questões de segurança. Em Jaraguá do Sul, cidade da região norte de Santa Catarina, uma rede de postos de combustíveis vem trabalhando para reverter essa legislação. Em maio, a empresa conseguiu uma liminar na Justiça Federal, na qual autorizava a operação do sistema. A justificativa era que a regra vigente desde 2000 é incompatível com as novas leis de liberdade econômica e de inovação tecnológica. Isso porque implicaria com a reserva de mercado. A decisão foi revertida poucas semanas depois, no fim do mês de maio. Essa lei protege a empregabilidade dos frentistas e ela é injusta com os demais trabalhadores, né? É a mesma coisa que você ter uma lei que não permite um elevador sem assessorista, um telefone sem uma telefonista. É mais ou menos isso que acontece. Então ela limita a inovação e ela limita a liberdade de escolha. Então, por conta disso, o juiz deferiu a causa, que a lei realmente está obsoleta e não faz mais sentido por conta da edição das duas novas leis, e acabou nos dando a tutela de urgência para que a gente pudesse imediatamente se tornar self-service, uma vez que a outra lei se tornou inconstitucional. Já o Tribunal Regional Federal, o TRF4, em Porto Alegre, aceitou o pedido da União para que fosse suspensa a primeira decisão. As justificativas para o impedimento foi que, embora as leis de liberdade econômica e de inovação tecnológica tenham prometido diversas alterações em outras leis e Constituição, não abordavam nada a respeito da regra que proíbe o self-service. Por ser um assunto complexo, foi derrubado o caráter de urgência. O desembargador que analisou o caso alegou ainda que o serviço pode causar insegurança ao consumidor, tendo em vista que o mesmo estará lidando com materiais inflamáveis. A decisão ainda cabe recurso. Para se ter uma ideia de como funciona o autoatendimento em outros países, recebemos esse vídeo diretamente dos Estados Unidos. Neste caso, os consumidores estão aguardando em um supermercado que também presta o serviço de abastecimento. Em pouquíssimo tempo, sozinha, ela fez o abastecimento e pagamento. A rede de postos catarinense avalia que com a implementação do self-service implicará em uma economia de até 15 centavos por litro para o consumidor. Além da redução no preço, outra vantagem ao revendedor de combustível é solucionar a falta de mão de obra. Gabriel explica que na rede deles, só no ano passado, a rotatividade ficou em torno de 70%, sendo que a maioria pediu as contas. Jaraguá do Sul é o 7º maior PIB do estado, tendo menos de 200 mil habitantes. É considerado o polo da indústria têxtil e metal mecânico, o que demonstra que a cidade está com a economia aquecida. Então, a gente tem uma grande dificuldade de conseguir mão de obra por conta da característica da nossa operação. Nós estamos disponíveis 24 horas por dia, 7 por 24, então 7 dias por semana, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Não é simples conseguir pessoas para esses horários, para fazer esse trabalho. Então, eu acredito que cada região vai trabalhar com a sua realidade. Eu penso sim que algumas regiões, poder aquisitivo menor,
eles tenham menos dificuldade de conseguir funcionários e a manutenção do frentista vai ser natural. E também penso que em outras regiões vai ser uma solução para melhorar o atendimento. Mas eu acredito que é o cliente que vai escolher se ele quer ser atendido ou não. E a gente tem na nossa região, principalmente aqui no Sul, capacidade de absorver essa mão de obra no posto e em outras atividades econômicas que tem no nosso mercado à disposição, como na indústria, na construção civil, no serviço, no turismo. Enquanto o processo está parado, a rede continua fazendo estudos de como poderá colocar em prática o autoatendimento. Uma das ações é deixar o processo ainda mais automático, com o processo de pagamento feito pelo próprio consumidor, sem precisar de um operador. O planejamento futuro não prevê 100% do atendimento de um frentista. A ideia é que sempre tenha um operador auxiliando. A tendência é que a profissão se modifique. A gente acredita que o sistema que vai funcionar no Brasil é o sistema híbrido. Você vai chegar no posto e vai escolher: eu quero me atender ou eu quero ser atendido. Se você se autoatender, você vai ter um diferencial de preço. Se você quiser ser atendido, vai ter alguém lá para te atender e você vai pagar por isso. Nada mais justo. Frentista que vai estar lá no posto ainda, né, por muito tempo e sendo fundamental ainda nesse trabalho, vai estar monitorando e auxiliando as pessoas que precisam de ajuda para operar o equipamento, que têm dúvidas, que necessitam de uma ajuda, pessoas com necessidades especiais, aí, limitação de mobilidade, idosos, né, que às vezes precisam de uma ajuda. O frentista continua sendo fundamental nesse processo. Quanto às discussões e reivindicações que o self-service poderia reduzir os postos de trabalhos atualmente ocupados pelos frentistas, entramos em contato com os representantes da categoria na região, mas não tivemos retorno. Os revendedores de combustíveis continuam os trabalhos para a liberação do autoatendimento no país. A gente tem outras ações impetradas em Brasília, em outros estados, né? além do estado de Santa Catarina, do Paraná, Minas Gerais, São Paulo, então, e Brasília. A gente tem outras ações rodando aí que devem começar a gerar o entendimento geral de que realmente esse assunto precisa ser tratado, organizado de uma forma que não machuque a empregabilidade, que permita a liberdade de escolha e que consiga criar um plano de transição para a mudança que é necessária para a inovação e modernidade, não só do setor de postos, mas é o setor de mobilidade da sociedade, né? A nossa mobilidade acontece através do posto de gasolina. E quanto mais eficiente ele for e menor for o custo dele, é menor o peso para a sociedade, não é só para o empreendedor, é para todo mundo. Então é um ganha-ganha para todo mundo aí,